Uma boa noite a todos. Invocando a presença de Deus, considero aberta a 11ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Solicitar o primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura do Salmo 82 da Bíblia Sagrada. O profeta repreende os juízes por causa da sua injustiça. Deus está na congregação dos poderosos. Julga no meio dos deuses. Até quando julgareis injustamente? E respeitareis a aparência das pessoas dos ímpios? Defendei o pobre e órfão. Fazei justiça ao aflito e necessitado. Livrai o pobre e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Eles nada sabem, nem entendem, andam em trevas. Todos os fundamentos da terra vacilam. Eu disse: vós sois deuses, e vós outros sois todos filhos do Altíssimo. Todavia, como homens morrereis e caireis como qualquer dos príncipes. Levanta-te, ó Deus, julga a terra, pois te pertencem todas as nações. Obrigado. Solicitar novamente ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura da ata da 10ª sessão ordinária realizada no dia 15 de junho de 2020. Ata da 10ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva no ano de 2020. Aos 15 dias do mês de junho de 2020, em horário regimental na sala de sessões da Câmara Municipal de Arialva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 10ª sessão ordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arialva. Foi feita a chamada e anotou-se a presença de todos os senhores vereadores, e em número legal o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura do Salmo 82 da Bíblia Sagrada. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, a leitura da ata número 9, da 9ª sessão ordinária, realizada dia 1 de junho de 2020. Após lida, a mesma foi votada e aprovada por todos os senhores vereadores. Prosseguindo, o presidente pede ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio de Azevedo, para que faça a leitura das indicações escritas, que são as seguintes. Indicações número 35, 36, 37, 38 de 2020, datada de 15 de junho, de autoria da vereadora Séfora Faria, que vem respeitosamente solicitar ao prefeito municipal e setor de obras a reforma e manutenção do campo de futebol do bairro Marilândia, que coloque e mantenha uma caçamba no portão de entrada do campo de futebol da Vila São Pedro, que sejam feitos reparos no asfalto do distrito industrial e limpeza da via pública, e a possibilidade de executar com a máxima urgência o envio de um projeto de lei para um repasse financeiro emergencial para a PAI, respectivamente. Indicação 39 de 2020, datada de 15 de junho, de autoria do vereador Paulo Sérgio, que vem respeitosamente solicitar ao executivo que estude a possibilidade de que sejam revistos os horários de ônibus da empresa Rio, tanto para ir quanto para voltar de Bauru, ou até mesmo que seja a empresa obrigada a voltar com todos os horários normais de linha que existiam antes da pandemia. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que fará algumas indicações e, se caso alguma já tenha sido feito, que entre como reforço, e fala sobre a iluminação pública, que recebeu muitas reclamações sobre isso, de postes onde foram colocadas lâmpadas de LED e as mesmas estão apresentando problemas, e pede que isso seja revisto. Pede atenção quanto à limpeza das praças e terrenos, pede também atenção ao asfalto da rua Lavínia Brojo, que está em péssimas condições de uso. Fala também da falta de placas com os nomes das ruas em vários bairros da cidade, e que há muitas reclamações quanto a isso. Cita o problema das lombadas, que precisam ser feitas. Pede também o recape asfáltico do trecho que dá acesso à balsa. E por último, pede que seja feita a sinalização na rua Jacinto Ribeiro de Barros, no cruzamento com a rua João Basílio. O presidente diz então que, quanto à indicação do vereador Paulinho, a respeito do ônibus, pediu que fosse feito um ofício que será assinado por todos para envio à empresa para a tomada das providências. Diz que, com relação à iluminação pública, diz que realmente vários lugares estão sem iluminação e que os vereadores procuram também os responsáveis por isso, e até o mesmo
o chefe do executivo para a resolução do problema. Aproveita e indica também que sejam feitos reparos na rua Elezar Braga e com a rua João Basílio. Pede também que uma ação rápida de tapa-buracos nas ruas do Jardim Planalto, até que saia em definitivo o asfalto, e o mesmo para o Jardim Bela Vista. Com relação às sinalizações, também já foram pedidos para o portal de entrada, que ainda não foram feitas. Então reforça esse pedido. E reforça também os pedidos dos redutores de velocidade. Não havendo manifestação dos vereadores, o presidente deu início aos trabalhos da ordem do dia e pede ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do Executivo número 24 de 2020 e do projeto de lei número 41 de 10 de junho de 2020, que autoriza a concessão de repasse financeiro a título de subvenção social para a comunidade terapêutica Instituto 3R e da outras providências. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. A vereadora Séfora Faria, no uso da palavra, primeiro pergunta se há algum representante do Instituto presente na sessão de hoje e pergunta ao presidente se essa pessoa poderia fazer algumas explicações a eles e responder a pergunta de quantos internos arialvenses existem lá. O presidente, em resposta à vereadora, diz que nosso regimento interno não permite que outras pessoas falem durante a discussão de um projeto. E quanto à pergunta dela, ele diz que foi atrás da resposta e que citaram 4 nomes de pessoas daqui que lá foram internadas e que agora não há nenhum interno por lá por conta da pandemia. A vereadora Séfora pede novamente a palavra e diz que essa associação privada foi fundada em 2017 e a questão trazida hoje não é se devem ou não ajudar o Instituto, mas sim que diante de todos os problemas que nosso município enfrenta, como por exemplo a APAE, que se encontra com folha de pagamento e demais contas todas atrasadas. Fala também da Associação de Voluntários do Câncer, que também é uma associação de utilidade pública. Até hoje, nunca recebeu um repasse de subvenção. Diz que deve-se sim ajudar a quem precisa, mas antes é necessário que se cuide da população arialvense. Diz que a APAE hoje tem 50 usuários e que em média ali são servidos mais de 100 refeições por dia e que o gasto lá é enorme. E diz que é louvável que há pessoas que não medem esforços para buscar ajudar essa entidade. E então, diante disso, diz acreditar que se a casa estiver em ordem, aí sim é hora de ajudar quem vem de fora. Mas antes disso, é necessário primeiro olhar a necessidade das entidades, citando como exemplo também as dificuldades que a Vila Vicentina também enfrenta. Então esses R$21 mil fariam a diferença nessas duas entidades e que antes de ajudar quem vem de fora, devemos ajudar nossos munícipes. O vereador Carlos, no uso da palavra, diz que fica feliz com a chegada desse projeto hoje na Câmara, diz que foi feito um projeto de lei para que o Instituto 3R fosse considerado de utilidade pública. Projeto esse que foi aprovado e diz saber das dificuldades que todas as entidades passam, mas diz que essa sim atendeu várias pessoas do nosso município. Então, por que não ter o direito de receber essa verba? Diz que a Associação do Câncer também merece receber subvenção e tem que se lutar por isso. Diz que eles fizeram sim pedidos de ajuda para a APAE e que o Poder Executivo deve sim ajudar. E que o projeto 3R passa por dificuldades iguais às outras entidades. E no momento não há nenhum interno por conta da pandemia. Diz então que fica feliz por esse projeto e pede que o Executivo apoie as demais entidades do nosso município. Diz que vê a situação das pessoas que necessitam de ajuda e que ela agora é bem-vinda. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que o Executivo poderia sim dar mais um pouco de atenção à APAE, já que eles estão sim passando por essa situação delicada, assim como todas as outras entidades. Fala sobre as dificuldades de se encontrar vagas na saúde quando precisa e fala do trabalho realizado pelo Instituto 3R. De ser uma casa de apoio que gera resultados. Lê um texto de sua autoria falando sobre o trabalho realizado pelo Instituto. Admite que todas as entidades precisam sim de ajuda, mas não vai desmerecer a importância dessa entidade aqui hoje. O presidente, no uso da palavra, diz que é importante sim o trabalho realizado pela APAE e que ele viu a reforma que lá foi feita e reforça o pedido de ajuda para essa entidade e para as demais. Diz que passado tinha uma visão diferente desses institutos, mas hoje vê que há muitas pessoas de fora que aqui estão atendidas. Quer dizer que outros municípios não dão tanta atenção como o nosso quanto a isso, e ele, como policial,
pôde presenciar esses problemas. Então hoje deve-se dar o mérito a essa entidade, e que se vai receber dinheiro da Prefeitura, as contas deverão ser prestadas. Diz que a Associação do Câncer também deve receber atenção do Executivo, assim como todas as outras. Não havendo mais manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado pelo quórum de 7 votos favoráveis e um voto contrário, que é da Céfora Faria. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei número 41, de 10 de junho de 2020. Prosseguindo, pede ao segundo secretário para que faça a leitura da moção de aplauso 02/2020, de autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi e demais vereadores, aos policiais militares, pela excelente atuação na ocorrência registrada no dia 27 de maio de 2020. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O presidente, no uso da palavra, comenta o porquê de ter apresentado essa moção aqui na casa hoje e fala da importância de um policial militar e que deve se reconhecer quando um trabalho é bem executado. Elogia os policiais envolvidos nessa ocorrência, principalmente o cabo Israel, que junto com o sargento Reis se utilizaram das ferramentas de monitoramento para prender os autores da ação. Elogia também o trabalho rápido dos demais policiais que também atuaram nessa ocorrência. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu a citada moção de aplauso em votação, sendo a mesma aprovada em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovada em primeira discussão a moção de aplauso 2 de 2020. Prosseguindo, pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da moção de aplauso número 13 de 2020, de autoria do vereador Vanderlei Giovanuzzi e demais vereadores, aos policiais militares pela excelente atuação na ocorrência registrada no dia 13 de junho de 2020. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O presidente, no uso da palavra, diz que foi uma ocorrência que teve a rápida solução pelos policiais militares, dando assim uma resposta rápida à sociedade de que eles estão atentos ao que está ocorrendo no município. Estende seus parabéns também à Polícia Civil, que ratificou a prisão em flagrante dos indivíduos nas duas ocorrências e que esse trabalho em conjunto é muito importante para a nossa sociedade, para a nossa cidade. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu citada moção de aplauso em votação, sendo a mesma aprovada em unanimidade por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovada em primeira discussão a moção de aplauso 3 de 2020. Prosseguindo, pede ao segundo secretário para que faça a leitura da moção de aplauso 04 de 2020, de autoria do vereador Paulo Sérgio de Azevedo. A senhora Geisiane Rissato Daniel, pela dedicação à causa animal de cuidados e proteção. Após a leitura, o presidente deixa a palavra livre para a manifestação dos pares. O vereador Paulo Sérgio, no uso da palavra, diz que esse ato de cuidados aos animais nos dias de hoje é muito bonito, importante. Verdade, isso aí não é uma data, né? É daqui então. Tá. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente deixa a palavra livre para os vereadores fazerem suas considerações finais. A vereadora Céfora, no uso da palavra, diz que primeiramente quer agradecer a prontidão do atual presidente e funcionários da Câmara pelo rápido atendimento em responder ao seu requerimento, o qual foi aprovado na casa no dia 4 de 5 de 2020. Diz que nesse requerimento pediu apenas os gastos da Câmara e com isso ela tem um comparativo dos gastos do primeiro biênio com o segundo biênio. E diz que a discrepância é bem grande e que vai apresentar agora para a população. Diz que em 2017 a Câmara adquiriu o carro 0 km, no qual nesse ano foi feito um seguro no valor de R$ 2.190. E diz que passado um ano
O carro valorizou bastante porque o valor do seguro de 2018 foi para R$ 2.834 e diz acreditar que esse valor deveria ou ter mantido ou ter abaixado, não aumentando a sua dívida. A sua dúvida é: qual o fundamento legal para isso? Diz que em 2019, para o mesmo carro com 3 anos de uso, foi feito o mesmo seguro no valor de R$ 1.170. Uma discrepância então de mais de R$ 2.000 em apenas um ano, e diz que se na época tivesse pesquisado melhor, o seguro poderia ter saído mais em conta. Diz que é notável os gastos com o mesmo carro e diz não entender por que há uma discrepância tão grande no valor do combustível e na limpeza do carro, gastando anualmente entre 2017 e 2018 mais de R$ 3.000 e no ano 2019 somente pouco mais de R$ 400. Diz que entre tantas coisas o que lhe chamou a atenção é que nessa listagem de fornecedor se encontra um CPF cujo tal era remunerado mensalmente pela Câmara a uma funcionária que já é funcionária municipal, e diz não entender como isso era feito. E diz que como uma funcionária pública pode receber seu salário e ainda receber para vir limpar a Câmara Municipal durante o horário do expediente. Diz não entender isso e forma 2 anos pagando essa funcionária, que já era funcionária do município, e ressalta que esse contrato foi cancelado nesse atual biênio, 19-20, e que o valor total gasto com essa funcionária foi de R$ 2.200. Diz que, entre outros questionamentos, ela vem deixar bem claro que a reforma desse prédio não foi passada pela Câmara Municipal, porque não havia necessidade, mas que foi dito a eles, vereadores, que essa reforma era necessária para atender às exigências do Tribunal de Contas quanto à acessibilidade e que cuja acessibilidade não foi feita. Tem-se um funcionário trabalhando na parte de baixo e o restante no piso superior. Diz que os banheiros não foram reformados e que não se entra cadeiras de rodas nos banheiros e que há pouco tempo teve que se gastar com a troca da caixa d'água. Reforma, isso não foi feito, e que há também problemas nas calhas e dentre outras coisas. Ela diz que para questionar isso consultou CNPJ por CNPJ dos gastos dos presidentes e diz que vê 3 CNPJs e 3 orçamentos diferentes, mas que são do mesmo dono. Fala-se tanto hoje que devemos apoiar o comércio local, mas a própria Casa de Leis vai buscar fornecedor a mais de 150 quilômetros da nossa cidade, pagando muitas vezes o triplo do que seria pago aqui na nossa cidade. Diz que não pode aceitar, por exemplo, nota fiscal que não vem exemplificado o número do patrimônio público e a peça que foi trocada, de um computador, por exemplo, com valor exorbitante, e nem pode aceitar que um serviço técnico prestado no mesmo dia pode custar 2 valores diferentes, que são para consertos dos microfones da nossa mesa de som. Diz que tem uma nota de R$ 143 de pilhas para microfones, pilhas essas que foram descartadas por não ter qualidade nenhuma. Diz que ela, como vereadora no ato de sua função, vê que tem custo de R$ 3.000 de uma noite de palestra que durou cerca de 1 hora e 30 minutos. E diz acreditar que tudo que gerar gasto é necessário passar pelos vereadores, sim, já que o dinheiro não é deles. E que não é que você pode gastar o dinheiro que você vai fazê-lo. Diz que foi comprado na Câmara 9 cortinas em 2017 no valor de R$ 4.000, compradas fora da cidade, sendo que esse é um serviço que temos aqui no município e que tudo que vai ser adquirido tem que haver fundamentação na necessidade dessa aquisição com dinheiro público. Diz que foi comprada uma TV 49 polegadas no valor de R$ 2.998 e a mesma empresa vendeu os fios para a instalação no valor de R$ 713 e cobrou pela instalação e revisão do som, mais R$ 1.550. E diz que essa TV então saiu no valor de mais de R$ 5.000 para a Câmara Municipal. Diz que, entre outras coisas que lhe chamou a atenção, foi o tanto de vezes que os computadores da Câmara quebravam em 2017 e 2018, que precisava toda hora pagar conserto, já que às vezes em um único mês eram mais de 3 manutenções dos computadores, e que eram valores altíssimos para isso. E diz que não poderia deixar de falar essas coisas aqui hoje. Questionou os gastos com o supermercado e que na gestão do presidente Vanderlei houve um aumento, mas é justificável, pois agora compra-se material de consumo e limpeza para o prédio todo, que antes era enviado pela prefeitura.
Diz que diante de tudo que ela viu, ela traz uma resposta à população que a questionou e resumindo tudo isso. Pode-se dizer que não basta o amparo das leis, pois a moral interior é imprescindível. A moralidade e a legalidade andam muito juntas e que tudo que vai ser gasto deve ser apresentado e que eles devem ser colocados a par de tudo. E diz que o que lhe foi entregue, ela disponibilizará para os demais e diz que todas as informações estão disponíveis no portal Transparência e tudo que ela viu ali, o que deve tirar é que se deve manter a moralidade e a legalidade. E agradece pela rápida resposta do seu requerimento. O vereador Carlos, no uso da palavra, disse que fica feliz por nunca na história da Câmara foi feito algo para olhar a conta de ninguém, só dele, e que por trás disso tem-se uma dor de cotovelo. Diz que quanto ao seguro do carro, ele tem que responder porque teve um problema sério com isso, porque o carro ia ficar sem seguro por conta de uma mudança no sistema. Ou faria o seguro naquele valor ou ficaria sem. E diz que quase optou por ficar sem o seguro, até porque sabia que um dia alguém iria questionar. Assim como a vereadora questionou, como o Tribunal de Contas questionou. Diz que foi feita uma pesquisa aqui em Arialva para fazer o seguro e houve recusas. E tem um problema que a Câmara não tem um motorista para dirigir o carro. E esse foi um dos problemas que se teve na época. Diz que fica contente porque tem a consciência tranquila quanto aos 2 anos que passou com o presidente e diz que vê tanta coisa errada que o que se vê aqui é quase algo próximo de zero. E que se algo aconteceu foi pelo fato de ter necessidade de fazer-se algo. Que quanto ao gasto de supermercado, diz que a própria vereadora foi beneficiada com isso, porque ela fez aqui uma moção de aplauso, ele como presidente fez uma placa para que ela entregar para a pessoa a qual ela fez a moção e também outras coisas. Então não sabe o porquê da vereadora estar tão revoltada, porque acredita que cada um tem seu momento e que ela também terá o seu, e assim ela vai entender a dificuldade de gerência e cada presidente responde pelas coisas erradas feitas dentro do seu biênio, principalmente perante o Tribunal de Contas. E se a Câmara tiver as contas reprovadas, está reprovada e ponto final. Diz o porquê de não ter sido feita a acessibilidade do prédio. Uma porque tinha que fazer a licitação e não daria tempo, e outra, se ele tivesse feito a licitação, o gasto teria sido muito maior. E assim só poderia gastar até R$33 mil para se fazer a reforma. E cita o problema que teve com o piso do prédio, que a prefeitura ficou de mandar alguém para fazer e não mandou, e que durante a reforma diversos problemas foram surgindo, e que o dinheiro não deu para fazer tudo, e que a acessibilidade vai ser um assunto que sempre será cobrado, e que ele ainda está respondendo sobre isso perante o Tribunal de Contas. E fala também do assunto da televisão, que foi feito os 3 orçamentos que teve problemas ao instalar essa televisão, e que isso foi feito às vésperas da inauguração da Câmara, e volta a afirmar que tem a consciência tranquila e sabe o que fez. E diz que o atual presidente não anda com o carro e não gasta combustível, isso é o problema dele, e ele que fez essa opção. E diz que a opção dele era que ele, quando era presidente da Câmara, ele trabalhava e ia a diversos lugares, né, com o carro, e diz que quanto às cortinas, nenhum comerciante de Arialva quis fazer o serviço. E com isso teve que recorrer a outras pessoas para fazer o serviço. Diz que a vereadora, se a vereadora tivesse alguma coisa, ela teria ido ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas, e diz já está respondendo por essas coisas perante o tribunal. E diz que também é administrador. Tem problemas para administrar e sabe como e por que deve fazer, e diz querer que a vereadora esteja um dia na presidente da Câmara ou na Prefeitura para saber o que tem que se prestar contas aos órgãos públicos e também à população. E volta a dizer que tem a sua consciência limpa e que ela não precisa pedir à Câmara, que ele autorizava a pegar suas contas. E agora que ela pegou, que fique à vontade para fazer aquilo que acha que deve fazer, e diz que ele tem um nome a zelar. Que passou 2 anos na presidência, na gestão, e fez muitas coisas, inclusive a foto da vereadora está lá na placa, que o tribunal questionou o porquê ele fez a placa com a foto dos vereadores e não fez a acessibilidade do banheiro. E a sua resposta é que uma coisa não tem nada a ver com a outra, e que não havia dinheiro para fazer, e que ele queria sim ter feito,
mas não teve como. Diz que após a reforma as pessoas vêm e elogiam o prédio. Vêm para ver as fotos que estão ali expostas e diz ficar feliz com isso. Afirma para quem quiser saber que ele não será mais candidato a vereador e que a sua contribuição para a vereança já foi dada. Diz que queria deixar registrado que esse momento para ele também é de felicidade pela vereadora ter falado a respeito das contas e que ele deixa um legado que fez quando foi presidente e que não vai deixar só o seu nome aqui escrito, mas dos demais vereadores também. A vereadora Séfora, novamente no uso da palavra, diz que para concluir, quando o senhor vereador fala que não dava tempo para concluir certos reparos, diz que dava sim, pois faltam 2 anos para acabar o mandato. Que o que não dava tempo era do senhor sair na foto, que é diferente. Diz que quando o vereador menciona a dor de cotovelo, diz que ela nem vai perder tempo para lhe dar resposta. Diz ao vereador Carlos que as placas ficaram em R$9.000, dinheiro esse que dava sim para fazer a acessibilidade do banheiro, principalmente se tivesse uma colaboração do executivo. E diz que a história que ela quer deixar aqui não é história de placa, de fotos, e muito menos deixar membros aqui da Câmara Municipal. E que quando ele diz que só agora é questionado as prestações de contas, é porque só agora ela é vereadora, pois se ela fosse vereadora antes, ele teria muito a dizer sobre o concurso público que foi feito nessa casa, mas que agora não vem mais o caso. E diz então o vereador que a questão não é só isso, as coisas de longa data, e que não se afirme que por não usar o carro, que o presidente atual não faz o seu trabalho. Ele faz sim e faz bem feito, como o senhor fazia, mas que são trabalhos diferentes, são formas de pensar diferentes e são políticos diferentes, e é isso que ele tem a lhe dizer, que ela tem a lhe dizer. O vereador Carlos, novamente no uso da palavra, diz que realmente são políticos diferentes, e na verdade, já que é para lavar roupa suja, ele diz que em 2012 ele e ela foram candidatos a vereadores. E ele diz que nunca sabe como cumprimentá-la e acha isso uma falta de educação da parte dela. E disse recordar que no ano de 2012 aconteceram 2 situações. Uma com o pai da vereadora, que foi ter as satisfações com ele, e cita o problema ocorrido, e outra situação foi com a própria vereadora, que ele desferiu palavras ofensivas e disse que teve muito controle com a situação. Diz que posteriormente, em 2012, ela participou das eleições, mas não foi eleita, e diz que recorda que no dia da eleição ela estava na porta da escola segurando um guarda-chuva sobre a cabeça do senhor Paulo Padanosky, porque naquela época ela tinha outras intenções e que então o ex-prefeito deu a ela um cargo na prefeitura, dando a ela visibilidade, coisa que ela não tinha. Aí passou e a senhora foi eleita como vereadora mais votada. E aí chega a vez que o ex-prefeito, o Paulo, precisa de alguém aqui na Câmara para defendê-lo, e sabe o que a senhora faz? Deu uma dizentona, que não devia nada para ele, e aí questiona, será mesmo que não deve? Diz que ela só foi eleita por conta dele, Paulo, e nas 2 oportunidades que as contas dele chegaram aqui na Câmara, ela não deu atenção para ele. Diz crer que cada um tem que fazer o que acha melhor, sim, e que ela na época fez o que achava melhor. Precisou e agora não precisa mais dele, do Paulo, mas que isso é um problema dela e não seu. A vereadora Séfora pede novamente a palavra e diz para concluir, de tudo o que foi dito, ela não quer se defender de nada porque ela não tem que se defender. E quanto às contas do senhor Paulo, diz que não aprovou, não aprova, por mérito dessas contas terem sido reprovadas tanto pelo tribunal como pelo Ministério Público, e diz que quem esteve junto com ele na campanha não deve nenhuma obrigação para ele, e diz que diante de tudo isso, ela acha que o senhor vereador deveria pensar bastante, porque ela não sofreu nenhum tipo de processo ao lançar o concurso público, e a minha esposa passar na prova, e que esse é um questionamento da cidade inteira, e pede para que ele tome cuidado com o que fala. O vereador Carlos então respondeu sim disse que respondeu sim o processo e que se tivesse algo errado, com certeza isso teria tido outro final. O vereador Paulo Sérgio pede para ler 2 ofícios. Um em nome da Santa Casa, que agradece a senhora Marli pelas doações realizadas, e outro ofício do grupo Coronavírus de Bauru, agradecendo também pelas doações realizadas.
O presidente, no uso da palavra, disse que, com relação ao apontamento feito pelo Tribunal de Contas a respeito da reforma, ele tentou chegar num consenso e que o custo é muito alto para fazer acessibilidade, como, por exemplo, a colocada de um elevador no prédio. Fala também que, para fazer os banheiros, tem-se um custo muito alto e que é preferível sair desse prédio e alugar um outro, e vai aguardar agora o tribunal, o que o tribunal vai falar a respeito disso. E o próximo presidente vai decidir se coloca um elevador ou se troca de prédio. Avisa os vereadores sobre reunião do primeiro quadrimestre das finanças e audiência pública para discussão da LDO de 2021. Não havendo manifestação dos senhores vereadores, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia. Agradeceu a presença dos pares e informa a todos que a partir de 1 de julho a Câmara entrará em recesso, podendo haver sessões extraordinárias nesse período, e convocou-os para a próxima sessão ordinária que se realizará no dia 3 de agosto de 2020 e declarou encerrada a presente sessão. Arealva, 15 de junho de 2020, vai assinada por todos os senhores vereadores. Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos. A gente vai tirar um trecho dessa ata que é da anterior, que é o trecho daquelas moções de aplausos, né? Tá? Tudo bem? Só considera, então, deixa registrado já em vídeo que a gente vai tirar essa parte que quem digitou se equivocou e deixou uma parte que é da outra. Vocês que sabem. Pode assinar, pode assinar. A ata está em votação. Vereadora Maria. Vereador Carlos. Vereador Paulo Sérgio. Vereador Mimi. Vereador Duzão. Vereador Erisvaldo. Vereador Newton. Vereadora Cefra. Declaro aprovado em primeira discussão a ata da 10ª sessão ordinária de 2020. Solicitar agora ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura da ata da 5ª sessão extraordinária realizada no dia 6 de julho de 2020. Ata da 5ª sessão extraordinária da 17ª legislatura da Câmara Municipal de Arealva, no ano de 2020. Aos 6º dias do mês de julho, às 19 horas, na sala de sessão da Câmara Municipal de Arealva, sob a presidência do vereador Vanderlei Giovanuzzi, foi realizada a 5ª sessão extraordinária da 17ª legislatura. Foi feita a chamada e notou-se a ausência da vereadora Maria Crepaldi e a presença dos demais vereadores. Prosseguindo, o presidente, invocando a presença de Deus, fez a leitura de Mateus capítulo 9 e versículo 18 ao 26 da Bíblia Sagrada e em seguida deu início aos trabalhos da ordem do dia, solicitando ao primeiro secretário vereador Carlos de Antônio a leitura da mensagem do executivo de número 25 de 2020 e do projeto de lei de número 42 de 3 de julho de 2020, que autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no montante de R$ 93.900 e da outras providências. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por todos os vereadores presentes. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 42, de 3 de julho de 2020. Prosseguindo, o presidente solicita ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, a leitura da mensagem do executivo de número 6 de 2020 e do projeto de lei de número 43, de 3 de julho de 2020, que autoriza a transferir recursos financeiros provenientes de emenda parlamentar à PAI de Arealva e da outras providências. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 43, de 3 de julho de 2020. Prosseguindo, o presidente solicitou ao primeiro secretário a leitura da mensagem do executivo de número 27 de 2020 e do projeto de lei de número 44, de 3 de julho de 2020, que revoga a lei municipal de número 2.193 e autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 142.195 e da outras providências. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade por todos os vereadores.
Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 44, de 3 de julho de 2020. Em seguida, o presidente pede ao segundo secretário, o vereador Paulo Sérgio, que faça a leitura da mensagem do Executivo de número 28 de 2020 e do projeto de lei de número 45, de 3 de julho de 2020, que autoriza a transferir recursos financeiros provenientes de convênio, autoriza a abertura de crédito especial no orçamento vigente no valor de R$ 230.524,66 e da outras providências. Após lido, o presidente disse que o projeto estava em discussão e deixou a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado em primeira discussão o projeto de lei de número 45 de 24 de julho de 2020. Prosseguindo, o presidente solicita ao primeiro secretário, vereador Carlos Antônio, para que ele faça a leitura da mensagem do Executivo do número 29 de 2020 e do projeto de lei de número 46, de 3 de julho de 2020, que dispõe sobre a abertura de crédito especial no orçamento vigente, no valor de R$ 134.020 e da outras providências. Após lido, o presidente disse que o citado projeto estava em discussão, deixando a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado o projeto de lei de número 46, de 3 de julho de 2020. Prosseguindo os trabalhos da ordem do dia, o presidente solicitou ao segundo secretário a leitura da mensagem executiva de número 30 de 2020 e do projeto de lei de número 47, de 3 de julho de 2020, que altera o artigo 2º da Lei Municipal 2.189, de 18 de maio de 2020. Após lido, o presidente disse que o citado projeto estava em discussão, deixando a palavra livre. Não havendo manifestação dos pares, o presidente submeteu o citado projeto de lei em votação, sendo o mesmo aprovado por todos os senhores vereadores. Assim sendo, o presidente declarou aprovado o projeto de lei de número 47, de 3 de julho de 2020. Não havendo mais matéria a ser apreciada, o presidente encerrou os trabalhos da ordem do dia, comunicou a todos que, em decorrência do Decreto Municipal 1933, de 29 de julho de 2020, que rebaixou o município de Arialva na fase vermelha, no contexto da pandemia do Covid-19, o horário de funcionamento da Câmara de Arialva será das 8 às 13 horas. E a partir do dia 6 de julho até 14 de julho de 2020. Agradeceu a presença de todos os pares e declarou encerrada a presente sessão. Sala de sessões, 6 de julho de 2020, assinado por todos os vereadores. Obrigado, segundo secretário, vereador Paulo Sérgio. A ata está em votação. Vereadora Séfora. Vereador Newton, vereador Elisvaldo, vereador Duzão, vereador Mimi, vereador Paulo Sérgio, vereador Carlos, vereadora Maria. Declaro aprovado em primeira discussão a ata da 5ª sessão extraordinária de 2020. Prosseguindo, peço ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, para que faça a leitura do parecer referente ao processo Tribunal de Contas 006624/989 de 2016, do exercício financeiro da Prefeitura Municipal de Arialva no ano de 2017, parecer favorável às contas de 2017 da Prefeitura. Após a leitura, comunico que a partir desta data está correndo o prazo de 60 dias para análise das contas e que durante este prazo será comunicado o prefeito e as comissões, Comissão de Constituição e Justiça, composta por José Eduardo Santiago, José Ademir Santo e Carlos Alberto de Antônio, e Comissão de Orçamento e Finanças, vereadores Paulo Sérgio de Azevedo, Elisvaldo Cavalcante e Maria Crepaldi, para análise das mesmas. A referida conta encontra-se disponível para consulta e apreciação com a presidência e o jurídico da Câmara. Ele volta para votação na sessão no dia 1º de outubro de 2020. Por favor, vereador Carlos. Parecer. TC 006624/989 de 2016, Prefeitura Municipal Arialva, exercício 2017. Prefeito Elson Banuto Barreto, advogado Cláudio Cofa de Nunes, OAB número 165885, e Henrique Santos Pandolferi, OAB São Paulo número 332.605.
Ementa. Contas anuais. Prefeitura, exercício 2017. Adequado recolhimento das importâncias devidas ao INSS, FGTS e PASEP. Regular pagamento dos subsídios aos agentes políticos. Quitação dos requisitórios de baixa monta. Abertura de créditos adicionais em montante acima do limite previsto na Lei Orçamentária Anual. Superávit orçamentário. Sensível retração do déficit financeiro em relação ao antecedente exercício. Despesas com pessoal abaixo do previsto na Lei Complementar número 101 de 2000. Índice de efetividade da gestão municipal. IEGM. E GovTI. E planejamento. E ambiente. E cidade. Insatisfatórios resultados. Receita de impostos à saúde municipal em patamar superior ao mínimo exigido pelo artigo 77 do ADCT. Severas recomendações. Advertências. Parecer favorável. Deve a origem limitar a abertura de créditos adicionais por excesso de arrecadação ao respectivo superávit arrecadação, derivado da execução orçamentária do exercício, conforme estabelecido no inciso 2º do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei Federal número 4.320/64, bem assim atentar para a regra prevista no inciso 5º do artigo 167 da Constituição Federal. Aplicação no ensino, 29,74%. Despesas com Fundeb, 100%. Magistério, Fundeb, 72,66%. Despesas com pessoal, 48,42%. Aplicação na saúde, 20,78%. Superávit orçamentário, 4,69%. A Igreja Primeira Câmara do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em sessão realizada em 3 de setembro de 2019, pelo voto dos conselheiros Edgar de Camargo Rodrigues, presidente e relator, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Stanislau Beraldo, nos termos do artigo 2º, inciso 2º da Lei Complementar número 709/93 e do artigo 56, inciso 2º do Regimento Interno, em conformidade com respectivas notas taquigráficas, emitiu parecer favorável à aprovação das contas do prefeito de Arialva, relativas ao exercício de 2017, com severas recomendações e advertências. Tratando-se de processo eletrônico, o direito de consulta e ou petição deverá ser exercido por meio de regular cadastramento no sistema TCESP, na página desse tribunal, www.tce.sp.gov.br, consoante resolução número 1 de 2011. Publique-se, Salas das Sessões, 5 de novembro de 2019, Edgar de Camargo Rodrigues, presidente e relator. Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos Antônio. Então, o prazo vai começar a correr, 60 dias. 1º de outubro será o dia que a gente vai votar. Vou encaminhar então para as comissões, as duas comissões. Só lembrando, o nosso regimento interno está desatualizado, ele fala em 30 dias. E a gente vai passar uma lei aqui atualizando. A gente segue a lei orgânica do município e a Constituição Federal, que fala em 60 dias. O regimento interno tem muita coisa a ser atualizada nele, que a gente não pode utilizar por estar em desacordo com a lei maior, que é a Constituição Federal. Então a gente vai aproveitar essa questão dos 30 dias e corrigir também. Gostaria de pedir agora ao segundo secretário, vereador Paulo Sérgio, para que faça a leitura das indicações escritas dos senhores vereadores. Indicação de número 40 de 2020. Carlos Alberto de Antônio, vereador da Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao Executivo Municipal que, por meio da Diretoria Municipal de Saúde, sejam realizados testes de Covid-19 nos munícipes que trabalham na linha de frente de atendimento à população, tanto em locais públicos quanto privados. Justificativa. Tendo em vista o gradual aumento do número de casos de Covid em nosso município, o atendimento a essa indicação será mais uma estratégia de prevenção do contágio, assim como outras que já estão sendo desenvolvidas em nossa cidade, o que irá proporcionar maior segurança aos funcionários dos estabelecimentos e também à população que utiliza deles.
Câmara Municipal de Areal, 29 de julho de 2020. Carlos Alberto de Antônio, vereador. Indicação de número 41 de 2020. Séfora Faria, vereadora, Câmara Municipal de Arialva, vem respeitosamente solicitar ao senhor prefeito municipal que, junto ao setor de obras da prefeitura, seja feito reparo nas canaletas de água localizada no cruzamento da rua Eufrauzino Fernandes do Prado com a rua Paulo Genovese. Justificativa. Solicito que seja feito reparo nas canaletas, pois o serviço foi começado e não terminado nessa rua, deixando então 2 canos de plástico para evasão de água, onde tal medida nunca funcionou. Sendo assim, peço que continue o reparo como estavam fazendo, de canaletas de concreto. Câmara Municipal de Arialva, 3 de agosto de 2020, Séfora Faria, vereadora. Obrigado, segundo o secretário. A palavra está aberta para as indicações verbais. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Na verdade, eu não vou fazer uma indicação, eu só queria fazer uma observação na indicação do vereador Carlos sobre os testes de Covid. O que está sendo feito? Como que está procedendo? Não só para os funcionários da linha de frente, como para toda a população. Existe um prazo, um tempo para você fazer os testes. Então, o que a saúde pede? Qualquer pessoa que sentir algum sintoma de gripe, um sintoma gripal, procure o centro de saúde. Lá, essa pessoa vai passar por uma triagem com a enfermeira responsável ou com o próprio médico ali, e eles vão estar orientando há quantos dias essa pessoa começou, porque existem vários testes. Nós temos o teste rápido, temos o teste de sangue, temos o teste do suave, que é aquele cotonete que coloca o produto no nariz e tal. Enfim, são vários testes e vários dias para fazer tais testes. Então, mediante aos dias que você está sentindo o sintoma, começou a sentir, eles vão elaborar esse teste. Então, o teste existe o teste lá. A pessoa sentiu um sintoma gripal, procure o centro de saúde, que lá no centro de saúde eles vão estar orientando se vai fazer naquele momento ou se tem que esperar alguns dias, mas assim, todos estão sendo atendidos, estão sendo feitos testes em todo mundo que apresenta sintoma, e os que não apresentam sintoma, que muita gente se desesperou nesses últimos dias, né, com o aumento de casos, as pessoas estão sendo orientadas. E aproveitando a deixa, senhor presidente, eu peço que fez o teste, deu negativo, continue se precavendo, porque algumas pessoas fizeram um teste e deu negativo, se acham imunes, tem que continuar se protegendo, porque a doença está aí. Obrigado. Vereador Paulo Sérgio, só então confirmando, é para procurar o posto de saúde. Isso. Tá ok. Com a palavra, a vereadora Séfora. Boa noite a todos aqui presentes, a quem nos assiste. Eu gostaria de fazer indicação novamente da limpeza ou retirada de novo da caçamba lá da reciclagem. Nós fizemos um combinado aqui entre município e a empresa CPFL. E eu estou envergonhada diante da empresa, porque o que foi combinado, nosso município não cumpriu 100%. Enquanto o que eles falaram que ia gastar no investimento, ali foi feito, a rede Space Cable está lá. Trocaram todos os postes que estavam com problema. Houve sim uma diminuição na falta de energia do local, porém, quando a caçamba não é limpa, que está acontecendo novamente com frequência, os urubu voltam, essas aves não vão deixar de estar lá se tiver sujo. E conversando com um dos responsáveis engenheiros da empresa, eles falaram que somente a mudança de local dessa caçamba já ajudaria uns 50%. Então, por que não nós cumprir o que foi combinado aqui? Eu sei que o senhor presidente conversou com o encarregado na época e o encarregado ficou de tomar uma providência, mas não foi tomada. Essa semana eu subi lá e continua do mesmo jeito. Então, eu gostaria de deixar novamente essa indicação aqui, para que o setor responsável desse uma atenção especial nisso daí, porque eu me sinto envergonhada. Obrigada. Mais alguém?
Com a palavra, vereador Carlos de Antônio. Esses dias eu tive lá no local, no distrito industrial, e eu tive olhando que na lateral ali, na frente, tem os alambrados que ele cerca ali até aquelas, como se sacola plástica, né? Hora que venta, não passarem ali. Mais do lado, onde beira a propriedade do seu Antônio Turini, daqueles lados ali, ele não tem. E hora que venta, se eu estive lá olhando, é coisa incrível. Ele tem um problema seríssimo na propriedade dele, né? Então, ele falou assim, faz muito tempo que a gente tem esse problema, não é de hoje, né? Mas a gente gostaria até que a prefeitura desse uma atenção especial ali nesse caso, porque, e quem quiser pode passar lá e dar uma olhada, onde pega na divisa com ele ali, que não tem esse alambrado, realmente é terrível para ele. Acho que ele chega a perder um espaço ali de terra até por conta disso. Então seria importante, né, até a prefeitura olhar isso daí, e se possível ela conseguir colocar sim um alambrado naquelas na divisa de propriedade, porque quem usa é o município, né? E as outras partes lá não tem nada com isso, né? Ele não pode ter consequência ruim por conta do aterro sanitário nosso. Eu gostaria de fazer essa indicação e que o prefeito olhasse isso daí com carinho, se possível, tá bem? Mais alguém para usar a palavra? A gente vai fazer a indicação, transcrever e mandar para o prefeito, né? Com relação ao pedido da vereadora Séfora, eu conversei com eles algumas vezes, né? As primeiras vezes eles não queriam mudar a caçamba por alguns motivos que eles alegaram. Aí na última vez eles se propuseram a mudar ela para um lado, mas não fizeram. Eu vou pedir novamente, se alguém puder também mandar uma mensagem, mais gente pedindo, né? Mas eu vou pedir, tá? E a gente vai fazer encaminhamento. E a solicitação do vereador Carlos também é importante. A propriedade do lado ali, conheço o proprietário. A gente vai transcrever e encaminhar para o prefeito. Passaremos então agora à ordem do dia. Gostaria de pedir ao primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio, que fizesse a leitura da mensagem do Executivo de número 31 de 2020 e do projeto de lei de número 48 de 30 de julho de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Arealva, 30 de julho de 2020. Mensagem do Executivo número 31 de 2020. Excelentíssimo senhor presidente e nobres vereadores. A presente proposição tem a finalidade de submeter a digna apreciação desta edilidade, ou incluso no projeto de lei número 48 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da lei orçamentária para exercício financeiro do ano 2021 e da outras providências. Esta lei, de acordo com o disposto no parágrafo 2º do artigo 165 da Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 162 da Constituição Estadual, na Lei Complementar número 101 de 2000, na Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal, estatui normas gerais e diretrizes para a elaboração do orçamento do município, na Lei Federal número 4.320/64, de 17 de março de 1964, e pelas recentes portarias editadas pelo Governo Federal, compreendendo as metas, as prioridades e as despesas de capital da Administração Pública Municipal para o exercício financeiro 2021. O presente projeto obedece aos princípios de legalidade, legitimidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência, economicidade e probidade administrativa, devendo primar pela responsabilidade na gestão fiscal, atentando para a ação planejada e transparente, direcionada para a prevenção de riscos e a correção de desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. É um projeto de grande importância e relevância para o município, inclusive sendo indispensável para o bom andamento do serviço público,
Por tais razões, submetemos à apreciação desta Casa Legislativa e, ouvido o plenário, aguardamos a aprovação da proposição na próxima sessão ordinária. Reitero na oportunidade os protestos de elevada estima e distinta consideração. Dr. Elcio Banuti Barreto, prefeito municipal. Excelentíssimo senhor Vanderlei Giovanuzzi, digníssimo presidente da Câmara Municipal de Arialva. Projeto de lei número 48, de 30 de julho de 2020, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício financeiro de 2021 e da outras providências. Capítulo 1º das disposições preliminares. Artigo 1º. Ficam estabelecidas as diretrizes para o orçamento municipal de 2021, compreendendo: inciso 1º, as orientações sobre elaboração e execução. Segundo, as prioridades e metas operacionais. Terceiro, as alterações na legislação tributária municipal. Quarto, as disposições relativas à despesa com pessoal. Quinto, outras determinações de gestão financeira. Parágrafo único. Integram a presente lei os anexos de metas, de riscos fiscais e de prioridades operacionais, bem como outros demonstrativos exigidos pelo direito financeiro. Capítulo 2º. Das diretrizes para elaboração e execução do orçamento. Seção 1º. Das diretrizes gerais. Artigo 2º. A proposta orçamentária abrangerá os poderes legislativo e executivo, bem como suas autarquias, fundações, empresas municipais dependentes, além dos investimentos das empresas municipais autônomas do Tesouro Municipal, nisso observado os seguintes objetivos. Inciso 1º. Combater a pobreza, promover a cidadania e a inclusão social. Segundo, oferecer assistência médica, odontológica e ambulatorial à população carente, sobretudo afetada por surtos epidêmicos. Terceiro, prestar assistência à criança e ao adolescente. Quarto, promover o desenvolvimento econômico do município. Quinto, melhorar a infraestrutura urbana. Sexto, apoiar estudantes carentes na realização do ensino médio superior. Sétimo, reestruturar os serviços administrativos. Oitavo, buscar maior eficiência arrecadatória. Artigo 3º. O projeto de lei orçamentária será elaborado conforme as diretrizes fixadas nesta lei e as correspondentes normas da Constituição, da Lei Orgânica do Município, da Lei Federal nº 4.320 de 1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo 1º. A Lei Orçamentária Anual compreenderá: inciso 1º, o orçamento fiscal. Segundo, o orçamento de investimento das empresas municipais não dependentes. Terceiro, o orçamento da Seguridade Social. Parágrafo 2º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminado à Receita em anexo próprio, conforme o anexo 1º da Portaria Interministerial número 163 de 2001. Parágrafo 3º. O orçamento fiscal e da Seguridade Social discriminarão o gasto, no mínimo, até o elemento de despesa, tal qual determina o artigo 15 da Lei Federal nº 4.320 de 1964. Parágrafo 4º. Caso o projeto de lei orçamentária seja elaborado por sistema de processamento de dados, deverá o Poder Executivo disponibilizar acesso aos vereadores e técnicos da Câmara Municipal para as pertinentes funções legislativas. Seção 2º. Das diretrizes específicas. Artigo 4º. A proposta orçamentária para o exercício financeiro de 2021 obedecerá às seguintes disposições. Inciso 1º. Cada programa identificará as ações necessárias para atingir os seus objetivos, sob a forma de atividades, projetos e operações especiais, nisso especificado valores e metas físicas. Segundo, desde que tenham o mesmo objetivo operacional, as ações de governo apresentarão igual código, independentemente da unidade orçamentária a que se vinculem. Inciso 3º. A alocação dos recursos será efetuada de modo a possibilitar o controle de custos e avaliação dos resultados programáticos. Quarto, a estimativa da receita considerará a arrecadação dos 3 últimos exercícios, as modificações na legislação tributária, bem como a perspectiva do Produto Interno Bruto, que é o PIB, e da taxa inflacionária para o biênio 2020 e 2021. Inciso 5º. As receitas e despesas serão orçadas a preços de agosto de 2020.
Sexto, novos projetos contarão com dotação apenas se orçamentariamente supridos os que se encontram em andamento e desde que atendidos os gastos de conservação do patrimônio público. Artigo 5º. As unidades orçamentárias da administração direta e as entidades da administração pública indireta encaminharão ao Departamento de Contabilidade e Orçamento da Prefeitura Municipal ou órgão equivalente suas propostas parciais até 30 de julho de 2020. Artigo 6º. A Câmara Municipal encaminhará à Prefeitura sua proposta orçamentária até 29 de agosto de 2020. Artigo 7º. Para atender ao artigo 4º, o parágrafo único d da Lei Federal 8.069 de 1990 serão destinados não menos que 0,5% da receita corrente líquida para as despesas de proteção à criança e ao adolescente. Artigo 8º. A lei orçamentária anual conterá reserva de contingência equivalente ao limite de 1% da receita corrente líquida, conforme exposto no anexo de riscos fiscais que acompanha a presente lei. Artigo 9º. Até o limite de 15% da despesa inicialmente fixada, fica o Poder Executivo autorizado a realizar transposições, remanejamentos e transferências entre órgãos orçamentários e categorias de programação. Parágrafo único. Para os fins do artigo 167, inciso 6º da Constituição, categoria de programação é o mesmo que atividade, projeto ou operação especial e, na órbita da classificação econômica da despesa, os grupos corrente e de capital. Artigo 10º. Nos moldes do artigo 165, parágrafo 8º da Constituição e do artigo 7º, inciso 1º da Lei 4.320 de 1964, a lei orçamentária poderá conceder, no máximo, até 25% para abertura de créditos adicionais suplementares. Parágrafo 1º. Do percentual facultado no caput, 60% estarão vinculados a créditos suplementares financiados pela anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, nos termos do artigo 43, parágrafo 1º, inciso 3º da Lei 4.320 de 1964. Parágrafo 2º. Do percentual facultado no caput, 40% estarão vinculados a créditos suplementares financiados pelo superávit financeiro do exercício de 2020, excesso de arrecadação ou por operações de crédito. Tudo conforme o artigo 43, parágrafo 1º, inciso 1º, 2º e 4º da Lei nº 4.320 de 1964. Artigo 11º. Os auxílios, subvenções, é isso, né? Os auxílios, subvenções e contribuições estarão submetidos às regras da Lei Federal 13.019 de 2014, devendo ainda as entidades atender ao que segue. Inciso 1º. Atendimento direto e gratuito ao público. 2º. Certificação junto ao respectivo Conselho Municipal Estadual. 3º. Aplicação na atividade fim de ao menos 80% da receita total. 4º. Compromisso de franquear na internet demonstrativo mensal de uso do recurso municipal transferido nos moldes da Lei Federal 12.527 de 2011. 5º. Prestação de contas dos recursos anteriormente recebidos devidamente avalizada pelo controle interno e externo. Inciso 6º. Salário dos dirigentes inferior ao subsídio do prefeito. 7º. Parágrafo único. Haverá manifestação prévia expressa da assessoria jurídica e do controle interno da Prefeitura após visita ao local de atendimento. Artigo 12º. O custeio de despesas estaduais e federais se realizará nos moldes apresentados em anexo que acompanha esta lei. Artigo 13º. As despesas de publicidade e propaganda do regime de adiantamento, de representação oficial, de locação de veículos e as relativas a obras aprovadas no orçamento participativo serão todas destacadas em específica categoria programática, sob denominação que permita sua clara identificação. Artigo 14º. Até 5 dias úteis após o envio à Câmara Municipal, o Poder Executivo publicará na internet o projeto de lei orçamentária,
resumindo em face dos seguintes agregados. Inciso 1º, órgão orçamentário. 2º, função de governo. 3º, grupo de natureza de despesa. Artigo 15º. Para assegurar a participação popular durante o processo de elaboração da proposta orçamentária, o Poder Executivo promoverá audiência pública nos termos do artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1º da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000, alterada pela Lei Complementar número 131, de 27 de maio de 2009, e pela Lei Complementar número 156, de 28 de dezembro de 2016, a fim de assegurar aos cidadãos a participação na seleção das ações prioritárias que terão recursos consignados nos orçamentos. Artigo 16º. Ficam proibidas as seguintes despesas. Inciso 1º. Promoção pessoal de autoridades e servidores públicos. 2º. Novas obras, se não atendidas, as que se encontram em andamento. 3º. Pagamento a qualquer título a empresas privadas que tenham em seu quadro societário servidor municipal em atividade. 4º. Obras cujo custo global supere as médias apresentadas em consagrados indicadores da construção civil. 5º. Ajuda financeira a clubes e associações de servidores. 6º. Pagamento de salários, subsídios, proventos e pensões maiores que o subsídio do prefeito. 7º. Pagamento de horas extras a ocupantes de cargos em comissão. 8º. Pagamento de sessões extraordinárias aos vereadores. 9º. Pagamento de verbas de gabinete aos vereadores. 10º. Distribuição de agendas, chaveiros, buquês de flores, cartões de cestas de Natal, entre outros brindes. 11º. Pagamento de anuidade de servidores em conselhos profissionais como OAB, CREA, CRC, entre outros. 12º. Custeio de pesquisas de opinião pública. Seção 3ª da execução do orçamento. Artigo 17º. Até 30 dias após a publicação da Lei Orçamentária Anual, o Poder Executivo estabelecerá a programação financeira e o cronograma mensal de desembolso. Parágrafo 1º. As receitas serão desdobradas em metas bimestrais, enquanto os desembolsos financeiros se apresentarão em metas mensais. Parágrafo 2º. A promoção financeira e o cronograma do desembolso poderão ser modificados segundo o comportamento da execução orçamentária. Parágrafo 3º. A programação financeira e o cronograma de desembolso compreendem o Poder Legislativo e o Poder Executivo, neste incluídas as autarquias, fundações e empresas dependentes do Tesouro Municipal. Artigo 18º. Caso haja frustração da receita prevista e comprometimento dos esperados resultados fiscais, será determinada a limitação de empenho e da movimentação financeira. Parágrafo 1º. A restrição do caput será proporcional à participação nos poderes no total das dotações orçamentárias e dos créditos adicionais. Parágrafo 2º. Serão excluídas as despesas alusivas às obrigações constitucionais e legais do município, bem como as contrapartidas requeridas em convênios firmados com a União e o Estado. Parágrafo 3º. A limitação de empenho e da movimentação financeira será ordenada pelos chefes do Poder Legislativo e Executivo, dando-se, respectivamente, por ato da mesa e decreto. Artigo 19º. Para isenção dos procedimentos requeridos no artigo 16 da Lei de Responsabilidade Fiscal, considera-se irrelevante a despesa que não ultrapasse os limites do artigo 24, inciso 1º e 2º da Lei Federal número 8.666, de 1993. Artigo 20º. Os atos de concessão ou ampliação de incentivo ou benefício tributário que importem renúncia de receita obedecerão às disposições do artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Exclui-se os atos relativos ao cancelamento de créditos inferiores aos custos de cobrança, bem como desconto para pagamento à vista do Imposto Predial e Territorial Urbano, IPTU, desde que os respectivos valores tenham composto a estimativa da receita orçamentária. Capítulo 3º das prioridades e metas. Artigo 21º. As metas e as prioridades para 2021 são as especificadas no anexo que integra esta lei.
Capítulo 4º, das alterações na legislação tributária. Artigo 22º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária, especialmente sobre: inciso 1º, revisão e atualização do Código Tributário Municipal. 2º, revogação das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal. 3º, revisão das taxas, adequando-os ao custo dos serviços por elas custeados. 4º, atualização da planta genérica de valores ajustando à realidade do mercado imobiliário. 5º, aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. 6º, municipalização da cobrança do Imposto Territorial Rural, ITR. Capítulo 5º, das disposições relativas à despesa de pessoal. Artigo 23º. O Poder Executivo poderá encaminhar projetos de lei referentes ao servidor público e o que alcança. Inciso 1º. Revisão ou aumento na remuneração. 2º. Concessão de adicionais e gratificações. 3º. Criação e extinção de cargos. 4º. Revisão do plano de cargos, carreiras e salários objetivando a melhoria do serviço público. Parágrafo único. Os procedimentos autorizados nesse artigo dependerão de saldo na respectiva dotação orçamentária, suficiente para atender às projeções de acréscimo na despesa com pessoal. Artigo 24º. Na hipótese de superação do limite prudencial, de que trata o artigo 22 da Lei Federal nº 101 de 2000, a convocação para horas extras ocorrerá somente em casos de calamidade pública, após a edição do respectivo decreto municipal. Capítulo 6º, das disposições gerais. Artigo 25º. Os repasses mensais ao Poder Legislativo serão realizados segundo o cronograma de desembolso de que trata o artigo 19 desta lei, respeitando o limite do artigo 29-A da Constituição. Parágrafo 1º. Caso o orçamento legislativo supere o limite referido no caput, fica o Poder Executivo autorizado ao corte do excesso, não sem antes a oitiva da mesa diretora da Câmara quanto às despesas que serão afastadas. Artigo 26º. Fica autorizado o Executivo Municipal a firmar convênios com outras esferas de governos para o desenvolvimento de programas das áreas de saúde, saneamento, educação, esportes, cultura, turismo, assistência social, transportes, agricultura, administração, habitação, urbanismo e outras áreas de sua competência. Artigo 27º. Na aprovação das emendas individuais impositivas ao orçamento, a Câmara de Vereadores atenderá ao que segue. Inciso 1º. Compatibilidade com os planos municipais, bem como os projetos enunciados no anexo de metas e prioridade desta lei. 2º. O total não ultrapassará 1,2% da receita corrente líquida do orçamento 2019. 3º. Ao menos metade das emendas estará vinculada ao financiamento das ações e serviços de saúde. 4º. Para o custeio das emendas referidas no caput, o corte de dotações não poderá comprometer programas essenciais apresentados pelo Poder Executivo. Artigo 28º. Os projetos de lei de créditos adicionais serão apresentados sob o detalhamento estabelecido na Lei Orçamentária Anual. Parágrafo único. Os projetos de lei relativos a créditos adicionais do Poder Legislativo serão encaminhados à Câmara Municipal no prazo de até 30 dias, a contar da data do pedido feito à Prefeitura. Artigo 29º. Caso o projeto de lei orçamentária não seja devolvido para a sanção até o encerramento da sessão legislativa, a sua programação será executada, a cada mês, na proporção de até 1/12 do total da despesa orçada. Artigo 30º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Arealva, 30 de julho de 2020, Dr. Elson Banuti Barreto, Prefeito Municipal. Obrigado, primeiro secretário, vereador Carlos de Antônio. Esse projeto vai ficar em estudo a partir de hoje, num prazo de 45 dias, voltando a ser apreciado e votado na sessão do dia 15 de setembro. Aqui está o anexo do que a lei se trata, tá? E então está à disposição dos senhores e senhoras lá na secretaria.
Gostaria de deixar a palavra livre para as considerações finais dos senhores vereadores e vereadoras. Só quero deixar uma observação para o Duzão e para a Maria lá em Jacuba, tá? Com relação à base comunitária de segurança. Entrou em contato comigo essa semana o capitão da 6ª Companhia e depois entrou em contato o soldado Heleno. Ele vai para Jacuba, tá? O comandante dele liberou ele, tá só uma questão da DP lá em São Paulo, fazer a liberação dele. Então, dentro em breve, vocês vão ter um policial lá na base, tá? Só essa observação, tá? Quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes. Só falar da conta de 2017, pode? Pode falar. Com a palavra, o vereador Carlos de Antônio. Só fazer uma observação aqui. O Tribunal de Contas, ele aprovou as contas da Câmara de 2017. Foi classe contas da Câmara Municipal. Mas enfim, a de 2017 foi aprovada, a de 2018 ainda continua em andamento. É só essa observação que eu queria fazer. Tá bom? Obrigado. De nada. Pessoal, então, finalizando, quero agradecer a presença de todos os senhores e senhoras aqui presentes. Comunicá-los que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 17 de agosto de 2020 e declaro encerrada a presente sessão. Vai precisar carimbar lá, não precisa agora não. A ata, né? Não, deixa depois na via. Depois você vê. Eu tô achando que talvez, se ela, na hora dela mexer, ela é capaz de sair fora dela, é capaz de não ter que assinar de volta isso aqui.